Boa tarde, 1h43 no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gazeta Entrevista, nesta segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. 11 de setembro, uma data que não nos lembra nada, coisas nada boas, né? 11 de setembro de 1973, uma hora como essa aqui, o pau já estava torando em Santiago, no Chile, e um golpe de Estado se concretizava, né, sob a liderança de Pinochet, o aliado do governo inglês à época, liderado pela primeira-ministra Margaret Thatcher. E nos Estados Unidos, na outra beira, tinha quem? O Ronald Reagan, era esse o nome do presidente então? Todos apoiando o golpe no Chile, um golpe que completa 50 anos e tornou Santiago, nesse final de semana, uma praça de protestos para que nós não esqueçamos aquela data. Nós, porque o que aconteceu no Chile serve de alerta para todo mundo por aqui também. Mas, independente do 11 de setembro, eu queria... Pode apertar o biloto, Laércio? Eu preciso falar aqui rapidamente sobre duas situações que não guardam relação com o aperreio que o Joab está tentando administrar. Bom, o primeiro, eu vou lembrar com dor, né, a perda do seu Antônio, né? O seu Antônio, que era conhecido como o homem do banquinho, né? Que fazia uns tamburetezinhos, era uma simpatia, era conhecido ali, foi um dos criadores do Mohan, não é? E a perda do seu Antônio é algo que deveria exigir uma reflexão um pouco mais cuidadosa. Não apenas pelo criminoso que matou o seu Antônio, mas pelas pessoas que são responsáveis pela execução da política de trânsito por aqui, não é? E com destaque, você que está assistindo o programa Gazeta Entrevista, você há de concordar comigo. Quando as coisas acontecem na BR-364, quando os problemas de trânsito acontecem na BR-364, parece que nós ficamos sem saber exatamente o que acontece por ali, não é? E eu digo isso sendo uma espécie de porta-voz de muitos gestores, de muita gente que lida com a execução da política de trânsito, tanto no Estado quanto no município, que por questões institucionais tem alguma reserva em fazer críticas ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal. São todos muito bem equipados, todos muito bem vestidos, né, com aquela roupa caqui com azul marinho, nossa, com aquele boné, super poderosos. Agora, cadê a Polícia Rodoviária Federal? E cadê também o trabalho em parceria da Polícia Rodoviária Federal com o DENIT? Eu ouvi o meu amigo Asterinho falando aqui a respeito da necessidade de se colocar um elevado aí em algumas regiões estratégicas ali. Por que não? De se voltar ao radar. Porque eu vou lembrar aqui, e aí você que está aí na sua casa, você pode começar a pular da cadeira de raiva, mas não tem problema não. Eu vou lembrar que o ex-presidente escolheu o Código de Trânsito Brasileiro como o primeiro alvo. Vocês se lembram disso? Não. Foi o primeiro, ele quase nem senta na cadeira de presidente à época, e já escolheu para atender uma pauta dos amigos caminhoneiros da época, não é? E aí começou a satanizar radar pelo Brasil inteiro, porque o problema no trânsito do Brasil é o radar, que é uma fábrica uma indústria de multas. Você imagine um presidente falando isso, né? Mas aí depois foi para a cadeirinha das crianças, aí a cadeirinha consideraram que foi um exagero, não mexe com isso não, vamos deixar a cadeirinha. Mas o que eu quero dizer é que o trânsito é um aspecto importante das nossas vidas e nós estamos negligenciando isso. Morre-se pessoas aqui toda semana de maneira banal no trânsito e a gente parece que nós estamos calejando o nosso olhar e o nosso coração. E nós não podemos permitir isso. Não dá. Então, qual o medo de se retomar os radares? Cadê a Joliane, que morreu ali, perto daquela igreja ali, que tinha um radar ali? Tirou, porque o radar era
era o vilão da coisa, né? Então a gente precisa retomar com um pouco mais de cuidado essa discussão. E o trabalho em parceria entre a RBtrans, Detran e a Polícia Rodoviária Federal precisa ser efetivo. Precisa ser efetivo. Eu ainda não vi. Se houve essa fotografia, eu não vi ainda. Eu queria uma fotografia da superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre, da presidente do Detran e do superintendente da RBtrans. Essa fotografia dos três, seria bom os três sentarem numa sala reservada, fechada, e o pau torar, depois abrir e falar com a imprensa, aqui, nós estamos aqui, vamos fazer isso e aquilo, mas as coisas acontecerem. Do jeito que está, é que não dá para ficar. Eu ia falar sobre um outro assunto aqui, mas deixa eu só beliscar então. Trata-se também de um comentário que foi feito aqui no Gazeta Alerta, a respeito da questão da qualidade no trânsito no centro de Rio Branco. E aqui eu faço um apelo, sobretudo, à Associação Comercial e Industrial do Acre, né? A CISA, na figura do Marcelo Moura, e preciso alguma coisa acontecer ali no centro de Rio Branco. A CISA, junto com o governo do estado e a prefeitura, precisa dar uma reanimada ali no centro. Vamos perceber que o comércio varejista aqui em Rio Branco, ele está mudando de cara aos poucos, você percebe? Você já percebeu que tem várias galerias espalhadas por vários cantos da cidade? São bonitas, interessantes, tem alguns até segmentados, né? Um com bares e restaurantes, outro com pets, outro com confecção, tudo bem. E aí o nosso comércio fica com essa cara. Tudo bem, não tem problema. Agora, esquecer o centro da cidade não me parece inteligente. Não é respeitoso nem com a nossa própria história. Então eu acho que está na hora da CISA, junto com a Secretaria do Assurbanipal lá, a Secretaria de Indústria e Comércio, não é? Junto com a Prefeitura de Rio Branco, formar um trabalho em parceria para reanimar aquilo ali. Do jeito que está, também não dá para ficar. Joabe, me perdoe o comentário longo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista mais uma vez. Boa tarde, Tan. Boa tarde aos nossos telespectadores. É sempre bom estar aqui falando de nossas ações e hoje aqui esclarecendo, né, esse fato que foi noticiado, que foi essa paralisação de alguns servidores hoje lá na Secretaria. Que foram os garis, né? Especificamente. Isso, foram os garis. É importante falar que foram uns 20 a 30 garis que paralisaram hoje. Por quê? Nós estamos lá na Secretaria, nós temos mais de 7 empresas contratadas que prestam serviços de terceirização. É o quê? São os garis, os roçadores, né? Esse pessoal que trabalha diariamente na rua, na limpeza pública de Rio Branco. Né? Nós sabemos que o pagamento deles, né, como de todo servidor seletista, é no 5º dia útil subsequente ao trabalhado, né? Então, os trabalhadores que trabalharam em agosto receberiam agora em setembro, né? Dia 5 de setembro. Nós fizemos os repasses para as empresas, na verdade, semana passada, fizemos só proceder. A empresa que teve esse problema foi a empresa FM. Né? Nós fizemos aqui os comprovantes. Eu quero mostrar esse papel que você tem na mão, que é importante, viu, Egli? Se você Nós fizemos os repasses das empresas dia 5 de setembro agora. É bom falar que a lei fala que nós temos até o 15º dia útil para fazer o pagamento. Tá aqui, Egli. Mas a gente prioriza... Aqui onde está o meu dedo, Egli, eu não sei se dá para você pegar esse detalhe. Aqui tem a data de geração desse documento, dá para ver, né? 5 de setembro de 2023. O que o Joab está explicando é que a prefeitura seria obrigada a gerar esse documento aqui até o dia 10, é isso? Até o 15º dia útil. Até o 15º dia útil. E aqui está registrada, a data, dia 5 de setembro. Então, portanto, com 10 dias de antecedência, esse documento aqui diz o quê? Isso é ordem bancária, né? Isso aqui é a prefeitura pagando para a empresa. Ordem bancária que vai para o banco. Exatamente. Perfeito. Agora nós temos um problema aí, um desses papéis aí diz respeito a uma martelada judicial, não é isso? Exatamente, Então é importante falar, a Prefeitura de Rio Branco, na nossa gestão do prefeito Tião Bocalon, nós somos referência em pagamentos para os fornecedores da Prefeitura. Como nós estamos mostrando aqui. A gente tem se falado muito, a gente vê no noticiário, né, os problemas da terceirização que tem acontecido no nosso estado. Sim. Né, pagamento atrasado, aquilo tudo, mas como nós estamos mostrando, a Prefeitura paga, né,
Fechou o mês, nós estamos pagando as empresas. Porque nós sabemos que as empresas têm passado dificuldade e que, na verdade, é com esses valores que eles repassam para os trabalhadores. Né? No entanto, essa empresa, ela teve, está aqui o documento, ela teve um problema judicial decorrido de uma ação que teve há anos atrás aí com os sócios da empresa, e a conta dela foi bloqueada. Então, essa empresa, FM, ela teve um problema com a prestação de serviços com o Estado. Isso, foi um problema judicial com um dos sócios, que era sócio de uma outra empresa, né, que prestava serviço para o Estado, e aí deu esse problema e teve as contas bloqueadas. Teve as contas bloqueadas. E aí, o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Então, um repasse que foi feito, que era para ter sido pago aos trabalhadores na quarta-feira passada, a véspera de feriado, tinha sido acordado com eles, inclusive, eles, como as contas foram bloqueadas, eles não conseguiram fazer o repasse. Esteve lá comigo na quarta-feira passada, nós conversamos, falamos da necessidade de pagar os trabalhadores. A gente sabe que nossos trabalhadores trabalham muito, são pessoas humildes, então necessitam desse dinheiro para subsidiar a sua alimentação. Eles falaram que tinham entrado com mandato judicial naquele mesmo dia, né, e o juiz já tinha deferido que eles tivessem acesso à conta deles para que fizesse o pagamento dos trabalhadores. Né? No entanto, você sabe que até se notificar o banco, tem essa demora desse trâmite. Então, nós estamos aguardando agora, a qualquer momento. Esteve lá comigo hoje pela manhã novamente, o representante da empresa, falando que estava em contato constantemente também com o Poder Judiciário, e a qualquer momento as contas deles iam ser liberadas, né, já tinham sido liberadas judicialmente, só que o banco ia concluir esse trâmite, e assim que isso fosse concluído, ia fazer o pagamento imediato aos colaboradores. Então a gente acredita que hoje, até amanhã, esse problema vai ser resolvido. Quanto que a Justiça reteve dessa empresa? No primeiro momento, bloqueou 100% de todo o recurso que entrou na conta bancária deles, né? Importante falar que eles não têm apenas contatos com a prefeitura. Só com a prefeitura. Tem com o Estado também. Todas as contas deles foram bloqueadas. Como eles notificaram e solicitaram ao juiz que esse dinheiro, esse repasse, na verdade, eles iam usar para pagar os trabalhadores, foi liberado 85% do recurso. Então, é o recurso suficiente para pagar todos os trabalhadores que estão precisando desse dinheiro. Joab, você como gestor, o que você imagina que poderia ser feito do ponto de vista legal? Não sei se isso teria que passar pela Câmara de Vereadores, não sei, eu queria saber a tua opinião. Do ponto de vista legal, o que poderia ser feito para que, numa situação como essa da FM, que a Justiça tome uma decisão, para que o trabalhador não fique sendo o penalizado exclusivamente, ou pelo menos, porque uma coisa é eu tenho certeza que os empresários da FM também sofreram com isso, tiveram restrições de alguma forma, impactou a vida deles, mas puxa vida, é muito mais impactante na vida de um gari, né? Por favor. Então, o que poderia ser feito, hein? Então, é uma situação complexa, né? Ano passado nós já levantamos essa discussão. Na realidade, tivemos uma outra empresa que deu problema lá e no pagamento, o que nós fizemos? Entramos em contato com o Ministério Público do Trabalho, juntamente com a Procuradoria Municipal, e nós conseguimos pagar esse dinheiro diretamente na conta do trabalhador. Mas isso só pode ser feito de forma pontual. Né? Na realidade, a empresa ganha um contrato, então ela tem que cumprir a parte contratual dela. A relação da prefeitura é com a empresa? É com a empresa. Então, a gente não pode querer gerenciar a empresa, que seria o quê? Pegar, ao invés de pagar a empresa, pagar diretamente o trabalhador. Né? Então, esse tipo de ação ela é complexa e é proibida na realidade. Então, a gente entende que tem que fortalecer pagando em dias para que as empresas possam fazer os repasses constantemente para os trabalhadores. Mas é importante falar que essa empresa especificamente também, esse problema não tinha nunca tinha acontecido. Pois é, você falou pagavam em dias, direitinho. Entre todas essas terceirizadas que dão problema, ela não tinha dado problema. Né? Não tinha dado problema. Foi transparente também. Nós tivemos, na quarta-feira, eu mesmo fui conversar com nossos colaboradores, nossos garis, explicamos direitinho o que tinha acontecido. Né? A empresa também foi lá, falou do problema, mostrou a documentação que tinha entrado já na justiça e tinha conseguido eliminar para desbloquear o dinheiro. Né? E que a qualquer momento esse dinheiro ia ser liberado já pelo banco para fazer o pagamento. No entanto, como teve esse feriadão, né? Os bancos tudo fechado, a própria justiça também, então espera-se que hoje até amanhã esse problema se resolva.
Agora tem um detalhe que eu queria até chamar a atenção. O Laércio, não sei se é o Laércio ou o Miqueias. O Laércio, você tem aí, a nossa produção conversou com pessoas que estão sendo impactadas com esse problema e a nossa produção teve isso aqui como uma fala, né, com uma das pessoas que estavam conversando com a nossa produtora. O que está colocado aí? Está colocado um problema que também não tem a ver com não é o Joab o responsável por isso, mas eu queria saber como é que isso aqui pode ser evitado, Joab. Ó. O que está acontecendo? O trabalhador gari, que é funcionário dessa terceirizada, ele está tendo, pelo menos é a informação que está sendo colocada, ele está tendo um desconto de um suposto imposto sindical. Ocorre que esses trabalhadores não têm sindicato. Eles descontam, mas não tem sindicato. E também nós não temos nem previsão de quando é que vai sair o dinheiro. Bom, a previsão já está sendo dita aqui pelo Joab. O problema já foi parcialmente solucionado, está esperando o trâmite do banco. Agora, esse desconto de sindicato, o Joab, sendo que a categoria é a mais vulnerável, olha, eu gostaria muito de estar ao seu lado, na cadeira ao lado, ter um representante dos garis. Mas por que não tem nenhum representante do gari? Não é porque eu não queria, não. O problema é que não. Eu vou falar com quem? Quem é que representa a categoria? Não tem um sindicato, não tem uma associação. Eu conversei com o Zé Augusto, da CEMURB, ele falou, Itaã, eu iria, mas o problema é que eu não represento esses trabalhadores. Eu represento os que eram servidores públicos. Esses terceirizados não tem quem represente. Como é que é? Como é que se explica isso? E na realidade, a contribuição sindical, né, pelo que eu me lembro, ela só é permitida quando o trabalhador autoriza, né? Não é mais obrigatório igual foi alguns anos atrás. Houve uma mudança, né? Inclusive, houve uma mudança. Na época do presidente Temer, isso tem. Olha, nosso salário está atrasado. Trabalho na empresa terceirizada Tech News, eles não falam nada, nem previsão ainda. Vocês têm relação com essa empresa, não? Não, é importante também a gente deixar bem claro, né? Nós não temos contrato com essa empresa, né? O nosso caso é um problema pontual. Essas empresas têm reclamado também que não recebem eles, né? Pelo que eu tenho visto no noticiário. O nosso problema foi pontual e o problema não é que a prefeitura não repassa. A prefeitura repassa, inclusive, bem antes do prazo estipulado em lei. O problema foi que a empresa teve um bloqueio judicial que foi agora parcialmente resolvido, né? Mas a gente sabe que esse problema de terceirização tem sido um problema sério no nosso estado. A gente tem visto pessoas com salários atrasando 2, 3 meses, né? Mas eu acredito que nesse ponto específico da nossa gestão, que é esse caso da FM, vai ser resolvido entre hoje e amanhã. Mais um fato aqui, né? Como é que dá o nome disso aqui, Egli? Eu não sei como é que é o nome dessa... Whats News, né? Whats TV. Gostaria de falar sobre as empresas terceirizadas. O pagamento dos motoristas de ônibus escolar que prestam serviço para o governo ainda não saiu. A empresa reclama que o governo não repassou o dinheiro. A empresa Tech News e a empresa Monteiro e Soares ainda não repassaram o pagamento dos motoristas e nem dos monitores. Bom, aí o pessoal aproveita, é claro, obviamente não precisa... É só ter bom senso do porquê que a pessoa não foi identificada. Porque acha que pode sofrer represália, e nós compreendemos isso e entendemos a importância do debate. Essas questões relacionadas às empresas terceirizadas é que alguém precisa colocar ordem nessa cena, o Joab. Isso seria importante até para você como gestor, não é? Não, com certeza, como eu estou falando, a gente procura sempre fazer aquilo que está no nosso alcance, né, nosso limite de atuação, que é o quê? Fazer o pagamento em dias, fiscalizar as empresas. Como a gente tem falado, isso foi um fator pontual que aconteceu. A empresa vem pagando constantemente em dias. A gente fiscaliza também a entrega de uniforme, entrega de EPI, a alimentação. Constantemente estamos fazendo essa fiscalização e exigindo melhora dessas situações quando necessário, né? Agora... fica fora do nosso alcance um bloqueio judicial, né? A gente não espera isso, né? E principalmente também no intervalo desse feriadão que teve, que acabou ainda, por mais que se busque a justiça para desbloquear, e foi desbloqueado, mas isso acaba impedindo que o trâmite seja mais célere, né? Mas eu tenho certeza que esse problema pontual vai ser resolvido também
as nossas empresas de terceirização lá na secretaria têm recebido pontualmente, no máximo até o dia 2, dia 3 do mês subsequente, que é para pagar o trabalhador até o 5º dia útil. O que a gente mais preserva lá na secretaria, o que o prefeito mais fala sobre para nós que participamos da gestão, é o pagamento em dias dos fornecedores, principalmente das terceirizadas, porque nós sabemos que isso reflete diretamente na alimentação dos trabalhadores. Com certeza. Não é justo a pessoa trabalhar um mês todo e chegar no final do mês e não receber. Não receber, exatamente. Só para que a gente possa ir para o intervalo com essa informação já cristalizada. Nós estamos na segunda-feira. Segunda-feira. Você acha que os garis vão receber o saláriozinho na conta quando? Olha, eu já esperava, na realidade, como ele me apresentou essa documentação na quarta-feira, eu já esperava que hoje já saísse esse pagamento. Era o que eu esperava. Quando eu soube pela manhã que não tinha sido repassado, eu já liguei para ele, ele já esteve lá comigo novamente e falou, olha, o despacho já foi despachado pelo juiz, já foi comunicado ao banco, a qualquer momento esse dinheiro vai ser já disponibilizado. Amanhã, então... Então, disponibilizando o dinheiro, eles vão repassar. Eu acredito que amanhã, no máximo, quarta-feira. É o que eu acredito. Então, mas hoje mesmo ainda estamos falando constantemente com ele para que eles possam, de alguma forma, pressionar lá o banco, ir lá com o advogado dele, mostrar a autorização do juiz, já o despacho do juiz que já foi liberado, falar da necessidade para que se possa resolver esse problema o mais rápido possível. Com certeza. Vamos para o intervalo e eu vou priorizar a sua participação aqui no Gazeta Entrevista, tudo bem? 99989-1042 é o nosso WhatsApp. Participe, se identifique, coloque o seu nome, o seu bairro, porque é importante dar identidade à sua participação, tá bom? Vamos para o intervalo e já voltamos.